ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador. O ES News Especial está no ar com o resumo das notícias mais importantes da semana. No programa de hoje você vai ver: Governo lança editais de licitação para obras anunciadas pela presidente Dilma Rousseff na semana passada aqui no estado. Presidenciável Aécio Neves visita o estado e promete tirar o Espírito Santo do isolamento. Comunidades se unem para combater o analfabetismo em Vitória. O que muda na relação entre consumidor e empresas de telefonia e TV paga? Tragédia anunciada. Menino acerta bolão prevendo goleada da Alemanha sobre o Brasil. Na entrevista da semana, o líder comunitário que matriculou quase 70 pessoas no programa de alfabetização de adultos e a dona de casa que voltou a estudar aos 60 anos. Essas e outras informações no ES News Especial, que está começando agora. Política. Presidenciável Aécio Neves é o primeiro a visitar o estado após registro das candidaturas. Em sua fala em Vila Velha, ele disse que pretende tirar o Espírito Santo do isolamento. O candidato à presidência da República, Aécio Neves, do PSDB, chegou ao Espírito Santo por volta das 11h30 desta quinta-feira. Ele chegou em companhia do candidato ao governo do estado, Paulo Artung, do PMDB. A comitiva chegou em Vila Velha por volta do meio-dia, onde Aécio participou do evento que foi aberto ao público. O candidato chegou ao Espírito Santo uma semana depois da vinda da presidente Dilma aqui no Espírito Santo. Essa é a primeira vez que o tucano visita o estado após o início da campanha eleitoral. Já estamos sólidos num segundo lugar, e como se diz por aí, com viés de alta. Eu espero que com essa minha visita ao Espírito Santo, esse viés de alta aumente. O ex-governador do Espírito Santo e candidato pelo PMDB, Paulo Artung, discursou em apoio ao lado de Aécio Neves. Somos de uma mesma geração que não acredita em improviso, que não acredita no achismo. Para finalizar a convenção, a cultura do Espírito Santo, representada pela famosa panela de barro, foi entregue ao candidato. Dali, Aécio seguiu para a sede do PSDB em Vitória, capital do estado. Governo federal deu início a uma nova modalidade de contratação para dar continuidade a obras interrompidas há anos. É o caso do aeroporto Eurico Salles. Em sua segunda visita ao estado, a presidente Dilma Rousseff requentou antigas promessas, como o aeroporto de Vitória, que após 9 anos do início das obras de ampliação e modernização do aeroporto, ainda não foram concluídas. Os serviços começaram em janeiro de 2005. O projeto não decolou e o governo federal vai começar um novo processo da Estaca Zero. Segundo a presidente da República, a estrutura terá capacidade de 10 milhões de pessoas por ano. A atual suporta menos que 3 milhões de pessoas. Mas essa novela tem um enredo grande, cheio de promessas. O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto para que as obras do aeroporto terminassem em novembro de 2007, mas o previsto não aconteceu. Outra promessa anunciada pela presidente foi a duplicação de apenas 51 quilômetros da BR-262. Esta é a segunda vez que o governo licita o mesmo trecho, que segundo o blog do Planalto, o governo investirá 520 milhões de reais na obra, com previsão de início para outubro. Foi anunciado também pela presidente a ordem de serviço para ampliação do Cais de Atalaia, na região do bairro Paú, em Vila Velha. O valor destinado à obra é de 140 milhões de reais. O cais deve ficar pronto após 24 meses de obra. Esse berço ele vem substituir os Dolphin ali, que hoje opera só com granel líquido, e aí nós teremos a oportunidade de movimentar a carga geral nesse berço, ampliando a capacidade de movimentação do porto em torno de 20%. Ao todo, o governo federal está investindo no Espírito Santo um montante de 1,1 bilhão de reais. Uma iniciativa em Vitória tem levado muitos adultos às salas de aula. O programa conta com um aliado muito importante, o líder comunitário. Dona Maria das Graças foi convidada por uma professora do bairro a frequentar a escola.
com mais de 60 anos, decidiu não perder a oportunidade. Escreve o nome ainda com alguma dificuldade, mas para ela, aprender a ler e escrever significa o fim de um sofrimento. Você não sabendo ler, você fica toda assim, perdida, né? E você sabendo ler, você sabe comunicar com as pessoas, você sabe, né, resolver os problemas, né? Você sabe, você tem como pegar ônibus, você não precisa pegar ônibus errado, pega ônibus certinho e, né, é tudo de bom. Vitória tem aproximadamente 4.000 adultos que nunca frequentaram os bancos escolares. Quer dizer, tinha, porque o envolvimento de voluntários está ajudando a mudar essa realidade. Agentes de saúde, líderes comunitários, professores têm respondido positivamente aos apelos para formar novas turmas de alfabetização. Com isso, a capital do Espírito Santo pode ser a primeira do país a erradicar o analfabetismo. A professora não faz parte dos quadros da prefeitura. Trata-se de uma estudante de pedagogia que se ofereceu para ajudar. Dedica parte do seu tempo para mostrar aos alunos, quase todos com muitos cabelos brancos, os caminhos para uma vida nova. O projeto só veio acrescentar mais na vida delas, dar oportunidade para elas poderem estar estudando, aprendendo, né? Concluir algum tipo de sonho também, que é escrever uma carta, ler a Bíblia. Só este ano, esse homem já levou 39 pessoas para a sala de aula. O líder comunitário André Lúcio percorre as ruas do bairro Santo André, em Vitória, num trabalho de formiguinha, em busca de alguém que tenha interesse em ser alfabetizado. Para o próximo semestre, ele já cadastrou outras 25 pessoas. Vitória pode ser a primeira capital no Brasil a acabar com o analfabetismo de adultos. E você tem ciência que você faz parte e é um dos principais personagens dessa história? Como é que você se sente com isso? Muito orgulhoso, mas não é um trabalho só meu. Eu acho que tem muita gente por trás disso aí, principalmente as pessoas que se dispuseram, né, a aprender. Bolo, banana, lua. A leitura das primeiras palavras marca o início de uma nova fase na vida dessa dona de casa de 60 anos. Mesmo nas férias, ela dedica parte do dia aos estudos. Exibe orgulhosa seu primeiro diploma e sabe muito bem a diferença entre antes e depois de saber ler e escrever. Eu estou enxergando agora, porque eu era cega. É mesmo que ser cega. Porque você não saber nada é a pior coisa do mundo. Tem que estar dependendo de tudo. Economia é o assunto para o comentarista Antônio Marcos Machado. Se você tem menos de 20 anos, você não sabe o que é hiperinflação. Mas certamente seus irmãos mais velhos ou seus pais sabem. Em 1994, o Brasil conseguiu acabar não com a inflação só não, com a hiperinflação. Naquela época, a inflação era em torno de 50% ao mês. Hoje, você vê aí, estamos com medo de voltar à inflação. 4,5%, 5%, 6% ao ano. Naquele momento, chegamos a ter 3.000% ao ano. Como é que nós acabamos com isso? Com um plano real. O plano real, em 1º de julho de 1994, levou a inflação de 50% ao mês em julho para 1,6% em dezembro. Ué, como é que aconteceu isso? Bem, os começos dos anos 90 foram muito ruins. Nós já tínhamos 12 tentativas de plano de estabilização, ou seja, de acabar com a inflação, Sarney, o congelamento, fiscais do Sarney, depois o plano Collor, que confiscou o dinheiro de todo mundo, principalmente a poupança. Nada disso deu certo. 4 ministros foram trocados, ministro da Fazenda, em 7 meses. Por que o plano real deu certo? Primeiro, porque ele não foi por medida provisória, por decreto do presidente, ele foi debatido no Congresso e ele começou em janeiro com a ORV, Unidade Real de Valor. Depois, só em julho que ele foi colocado em prática. Agora, a inflação, por que ela tem que ser combatida? Tanta coisa para fazer, né? O país tem que crescer, distribuir a renda, porque a inflação prejudica demais os pobres. Ela acaba com os pobres, porque não tem como se proteger do aumento dos preços. As pessoas mais ricas têm como se proteger, os pobres não.
Então é muito importante a gente celebrar os 20 anos do Plano Real e dar continuidade ao que não foi feito ainda, fazer o país crescer e organizar a distribuição da riqueza, porque o combate à inflação aconteceu, a variedade e a melhoria do quadro de salários e de empregos também melhorou. Então agora são novos desafios para o novo presidente da República, quem seja, quem for o vencedor, cuidar do crescimento do país e distribuição da riqueza. Sucesso para eles. O assunto é empreendedorismo. No comentário, Eurípides Pedrinha. Em tempos de Copa do Mundo, o assunto é futebol. Eu também vou embarcar nessa, mas por total falta de talento e conhecimento sobre o assunto, melhor abordar o tema sob uma perspectiva de negócios e de mercado. Sob essa ótica, acho que tem algumas coisas que nós podemos aprender com a seleção da Alemanha, que com tanto brilhantismo vem se apresentando no Mundial. Você sabe o que é inteligência de negócios? Vamos conhecer um pouco sobre como a Alemanha se preparou para, ao longo dos últimos anos, comparecer a esse Mundial com tamanho e peso. A Alemanha é uma seleção que mantém uma estrutura de cerca de 50 estudantes supervisionados por 3 especialistas no monitoramento sistemático de informações de mercado. Eles avaliam cada cobrador de escanteio e de falta dos seus times oponentes. Eles monitoram todas as áreas de sombreamento e como cada jogador ocupa o seu espaço ao atacar e ao defender em campo. Eles sabem como que as equipes rivais mudam as suas estratégias quando sofrem um gol ou quando estão vencendo. Mais ainda, eles possuem olheiros e jornalistas atentos a tudo que sai na mídia sobre seus oponentes, montando sistematicamente relatórios sobre o desempenho, sobre as atitudes e sobre o espírito de vitória ou derrota que se abate sobre seus rivais. E vocês? O quanto vocês têm monitorado o mercado e o negócio de vocês? Mais ainda, o quanto de informação vocês possuem sobre os seus concorrentes, seus clientes, ou sobre as razões que os levam a escolher o seu negócio, o seu produto ou o seu serviço? Isso é inteligência de negócios. Conquistar vantagens na disputa do mercado nunca ocorre por acaso. Assim como a Alemanha conseguiu ótimos resultados até então no Mundial, bons resultados no mundo dos negócios dependem da sua capacidade de sistematizar, levantar e conhecer mais sobre o seu negócio, sobre o seu mercado. Enfim, boas reflexões, bom jogo, um bom fim de semana. Próximo bloco, premonição ou sorte mesmo? Menino de 10 anos acerta placar de Brasil e Alemanha na Copa. O atendimento aos usuários de TV paga e telefonia celular deve mudar. As novas regras foram publicadas esta semana. A maioria da população já passou raiva, já perdeu tempo e o principal, perdeu a paciência com os operadores de telefonia, internet e TV tentando cancelar as assinaturas. Nós ligamos para poder fazer o cancelamento e eles ficam, joga para um, joga para outro, demora em entender. Foi difícil cancelar, porque eu tive que ligar umas 2 vezes, eles transferiam a ligação para outro atendente e a ligação caía. E depois tive que retornar novamente. William é apenas um dos milhares que já perderam muita paciência com a empresa telefônica que prestava serviços de internet. Ele tentava cancelar os serviços, mas uma simples tarefa ficava difícil. Passamos aí, às vezes, até horas tentando cancelar um serviço por telefone. Às vezes é inválido, né, a tentativa. Espero bem que dessa vez seja mais fácil, simplificando a vida do consumidor. O consumidor poderá cancelar automaticamente os seus serviços de telefonia móvel e fixo, TV e internet sem falar com nenhum atendente. Este é um novo benefício oferecido pela Anatel que já entrou em vigor. De acordo com as novas regras divulgadas pela Anatel em fevereiro, o contrato deverá ser reincidido em no máximo 2 dias úteis. Ela tem a opção realmente de não falar com o atendente, né? Ela vai ligar para o saque da operadora e no menu vai ter a opção cancelamento automático, ou através do site. Essa regra é considerada um avanço, já que o consumidor não encontrava muita dificuldade para solicitar o cancelamento de um serviço através do site nas próprias lojas, né, de atendimento físico, então lotava os órgãos de defesa do consumidor com essa demanda considerada simples, que é o cancelamento de um serviço que o consumidor não mais deseja.
O que faz um torcedor prever uma goleada histórica como aquela do 7-1 para a Alemanha contra o Brasil? Um menino acertou o resultado e virou notícia. Jogando em casa com a torcida a favor, nem o mais pessimista dos brasileiros, nem o mais otimista dos alemães poderia prever um resultado tão desastroso. Nas ruas, as pessoas fizeram suas previsões. Era só placar apertado. Eu chutei pessoalmente, eu chutei 1-0. O que veio na mente foi, no momento, vou botar 2-0 pro Brasil, né? 3-1 Brasil. Quem poderia imaginar que aquela tragédia do Mineirão, a verdadeira tragédia não anunciada, fosse terminar do tamanho que terminou? Pois não é que um menino aqui de Vitória acertou no bolão o 7-1? Mais do que isso, quando o Brasil perdia por 5-0, ele avisou a todos na família: calma, o Brasil ainda vai tomar mais 2 gols, mas vai fazer 1. Com apenas 10 anos, Felipe Ribeiro acertou o tamanho da tragédia para o futebol brasileiro. Olha aí a anotação, 7-1 para a Alemanha. A aposta foi feita em um bolão da família. O prêmio, R$40 e, bem, alguns minutos de fama. Eu vi que estava meio mal estruturado assim, aí eu brincando eu botei 7-1. Mas essa previsão negativa também trouxe uma preocupação para a família. Quando foi dando o resultado dele, as pessoas, por brincadeira, né, dizendo que ele era o responsável, a reação foi de proteger e dizer, não, ele não tem nada a ver com isso. Resta mais um jogo para o Brasil. Será que o Felipe arrisca um palpite? Se a gente pegar a Holanda, infelizmente, eu acho que a gente vai perder de 2-1. A entrevista da semana valoriza o esforço de quem, como voluntário, ajuda a combater o analfabetismo em Vitória. Quem lê faz uma prece e torna o mundo menor. Quem vê pelos olhos da alma, vê mais longe e vê melhor. Seria uma comunidade capaz de reverter os próprios números de analfabetismo? A resposta é sim. Esse resultado vem sendo alcançado aqui em Vitória, principalmente na comunidade de Santo André. E um dos responsáveis está aqui ao meu lado, que é o André Lúcio, líder comunitário, que já levou só esse ano 39 pessoas para a sala de aula. Já tem mais 25 cadastradas para o próximo período, para o próximo semestre. André, o que chamou a sua atenção a ponto de você fazer um trabalho formiguinha, de porta em porta, e levar essas pessoas para a sala de aula? A oportunidade de aprender, né? Ler e escrever o seu próprio nome. Eu acredito que as pessoas elas têm um desejo muito grande, muito forte de sair da escuridão, né? De sair do analfabetismo. Então essa oportunidade é que nos foi dada e que nós abraçamos com bastante carinho e bastante amor, porque sabemos que é muito difícil a pessoa que não sabe ler e escrever continuar o seu caminho. Não que não consiga, mas o caminho é bem mais longo. Bem mais difícil, certamente. Dona Glória faz parte, digamos, desses resultados. Dona Maria da Glória Rodrigues foi para a sala de aula depois de 60 anos. Diz que foi um genro da senhora que apareceu com essa ideia e acabou levando o André junto. Justamente, o meu genro chegou até a minha casa e falou assim: Dona Glória, a senhora podia estudar, vai ter um projeto aí, o André está ajeitando aí. Eu falei assim, não vou estudar não, porque eu já estou velha para isso, não vou aprender mais não. Ele falou assim, vai sim, vai aprender sim. E eu vou falar com o André e amanhã o André vai vir aqui. E o André foi? Foi, no outro dia o André apareceu lá em casa, Dona Glória, me chamou no portão. Vou entrar, vem fazer a matrícula da senhora, a senhora vai estudar. Aí eu falei, não vou nada, André, não entendi não. Pode pegar lá os documentos lá, que eu vou fazer como é que fala, o cadastro. Lá para semana que vem vai começar as aulas, lá para o dia 4, dia 5, não sei um negócio assim. Vai começar as aulas, a senhora vai. Aí eu continuei, no dia começou, avisaram, aí eu chamei várias também que estavam esperando, nós fomos. E eu estou gostando, fiquei uns tempos afastado, mas... Agora, Dona Glória, como é que a senhora se sente após ler e escrever? De antes para o depois, qual o sentimento da senhora? Como diz, eu sinto um claro na minha frente, porque primeiro era tudo escuro. Porque a gente que não sabe ler e escrever é escuro, é cego. Porque
Você tem que estar dependendo de tudo. Você chega num lugar, pergunta onde é que fica esse lugar assim, onde fica clínica, onde fica o consultório, onde fica banco. Hoje em dia você não pode perguntar a uma pessoa onde fica o banco, porque na hora que você sai dali que para de conversar com ele te acompanha. E depois, ele vai, olha o que eu vou fazer lá, né? Agora, como é que a senhora se sente? Eu me sinto orgulhosa, porque eu já aprendi muita coisinha. Já conheço as letras, tô faltando eu aprender a juntar as letras. Mas já está começando. Já dá para escrever cartinha pro meu marido. Oh, beleza. Agora, André, bom, você tem ciência que o seu trabalho está abrindo as portas, ou como disse a dona Glória, está fazendo com que pessoas que se sentiam na escuridão hoje possam ver a luz. Como cidadão, como pessoa, como alguém que faz esse trabalho, no fundo, como é que você se sente? Orgulhoso, né? Orgulhoso não por mim, mas por ver a alegria dessas pessoas irem para a escola e aprender a cada palavra. Então, eu fico assim, eu me chamo a atenção e falo com o pessoal da minha comunidade a importância que tem esse programa, né? E a importância que tem deles aprenderem a ler e escrever. É difícil, é bem mais trabalhoso, mas hoje, com essa oportunidade, as coisas ficam assim, melhor. Então eu incentivo, nós buscamos incentivá-los a estar sempre presente, a sempre buscar o melhor. E graças a Deus esse trabalho está só abrindo portas, não somente para mim, mas também para outras pessoas. Qual o principal ganho da comunidade com isso? O prazer de ver as pessoas felizes, somente. Acho que é o melhor e o maior ganho nosso. Graças a Deus isso nos trouxe, nos traz e está abrindo as portas de várias pessoas, de vários conhecimentos. Então eu particularmente me sinto muito agraciado e abençoado por Deus por ter me dado essa oportunidade de trabalho. É possível que isso que está sendo feito aqui seja feito também em outras comunidades e com os mesmos resultados, como acontece também? Sim, é possível, é possível. Acho que as pessoas têm que acreditar. O trabalho, ele não é fácil. Incentivar essas pessoas já maiores de idade, né, mais velhas, a estudar é bem mais difícil, mas não é impossível não. Então eu acredito no programa, eu acredito no trabalho feito e incentivo e continuo trabalhando, eu e minha esposa. Bacana, a esposa dele também faz parte desse esforço, digamos assim. Dona Glória, qual era a maior dificuldade que a senhora tinha quando não ia para a escola, apesar dos apelos da família? Olha, era muito difícil, porque geralmente para a gente trabalhar fora, né? Igual eu que trabalhei, criei meus filhos trabalhando nas cozinhas dos outros, aí quando a patroa saía, falou assim, olha, você nota esse número aqui para mim, desse telefone, e que fulano vai ligar, você vai passar para mim depois, se a pessoa ligar. Como que eu passava? Não perdi vários empregos por causa disso. Mas a senhora não dizia para ela que não sabia ler nem escrever? Não. Aí a última patroa, a minha, é até minha comadre, que é madrinha da minha filha. Ela sempre me cobrando, você estuda, você estuda. Mas como que eu estudo? Eu tinha que trabalhar o dia para sustentar meus filhos e à noite eu tinha que ficar com eles para dar educação. Vontade nunca faltou? Não, nunca faltou. E nunca tive oportunidade de nova, porque meus pais não tinham condições. Na roça era mais difícil. O que a senhora diria para aquela pessoa que está pensando duas vezes antes de ir para a escola, mesmo com uma certa idade? Não perde tempo não, a idade não atrapalha nada não. Idade não é demais, porque eu estou com 60 anos e uns mesinhos, né? Tá nova ainda. Ai, e eu não vou perder, eu vou até o final, dá o que der, faço minhas coisas correndo e deixo o marido por lá e vou viver minha vida. Não perca tempo, eu acho que o tempo e a vontade de aprender algo mais é muito importante em nossa vida e faz muita diferença. Então eu digo para as pessoas que têm vontade, procurem sua liderança, procure a prefeitura e procura se incluir nesse cadastro. Aprenda a ler e escrever. Eu tenho certeza absoluta que não vai ter arrependimento, que só vai ter vitórias. E assim como a Dona Glória falou, só vai sair da escuridão, vai vir para a luz. Perfeitamente. Muito obrigado pela entrevista. A gente procura levar até você informações que sejam sérias, interessantes e isentas. Se você quiser acompanhar essa entrevista ou assistir novamente, entre na nossa página no Facebook. Está aparecendo o endereço aqui embaixo na sua tela. A gente fica por aqui. Voltamos na semana que vem com outra entrevista da semana. Até lá. A gente se vê na semana que vem. Eu sou Sheila Carone e esse foi o ES News Especial.
RS News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador.